Action, foi. Oi, pessoal! Estou aqui hoje com o Pascoal. Oi. Pascoal não é um caker, ele é quase um caker, né? Ele faz parte da família Cheesecake Labs, mas ele não é efetivamente... Sou um comedor de caker. Um comedor de caker. Te apresenta um pouquinho aí, Pascoal. Fala pra eles quem tu é, de onde tu veio. E aí, pessoal, eu sou de Bagé, tô em Florianópolis tem praticamente 18 anos. Trabalho na área de tecnologia desde que eu cheguei aqui. Durante o período que eu vim para cá, eu fui descobrindo oportunidades na área de tecnologia, fui evoluindo, eu era desenvolvedor. Depois que eu fui desenvolvedor, eu fui coordenador de desenvolvimento. Depois fui coordenador de desenvolvimento, fui trabalhar numa universidade, na área administrativa. Comecei a trabalhar dando aula também na universidade. Depois disso, entrei no mundo de consultorias, onde eu trabalhei na Oracle, na TOTUS, e até então, quando eu levei um pé na bunda, a gente dá um pulo pra frente, e foi quando eu resolvi empreender. Daí eu abri uma empresa de consultoria, onde eu acabo atendendo algumas empresas de tecnologia. Que é a Plátanos. Plátanos, legal. E qual era a demanda assim da Cheesecake quando a gente te contratou? A demanda da Cheesecake era fazer com que os projetos da empresa tivessem maior eficiência, onde pudesse ter um maior entendimento e alinhamento entre o cliente e o próprio PM da Cheesecake e, consequentemente, a equipe acabar trabalhando num universo mais limpo, mais organizado e que eles soubessem realmente o que estava acontecendo dentro dos seus projetos, né? Sim. Antes nós éramos um grande time, né? A gente não tinha essa separação e o Pascoal veio justamente para isso. Qual que tu acha que foi a maior mudança assim, que tá acontecendo agora? Olha, a Cheesecake, pelo que a gente pôde estudar durante esse período que a gente está aqui, ela era uma empresa pequenininha que nasceu dentro de um apartamento com um conjunto de amigos, e isso foi crescendo. E chega no momento que a forma como se trabalha, principalmente com algumas práticas ágeis, ela funciona até um certo tamanho. Depois que ela extrapola esse tamanho, ela começa a ficar prejudicial à saúde das entregas, porque a pessoa ela não tem senso de dono das atividades, ela acaba não sabendo o que tem que fazer, qual que é a responsabilidade de quem, e isso acaba virando um colapso, que eu acabo denominando isso de um colapso. E aí na Cheesecake estava nesse processo, ela cresceu substancialmente, de 4 pessoas, 5 pessoas, a Cheesecake hoje tem quase 60 pessoas, 50 no time de dev, e isso ficou muito grande. E quando a gente chegou para dar um padrão melhor, organizar isso e dar mais o senso de dono nos projetos e as pessoas estarem mais acolhidas dentro de times. Então esse foi o primeiro trabalho que a gente fez aqui e vem trabalhando nisso ainda. Sim. Hoje nós somos 4 times, né? 4 times. Pensando assim em células, né, que a gente chama. Isso. Eu gosto de chamar de célula porque eu não gosto de gourmetizar o negócio. Mas gourmetizar. É como se fosse o modelo de Spotify lá, os squads. Isso aí. Então nós temos 4 times hoje e eles contam com designers, desenvolvedores e o PM, né? Por enquanto é como está formado. E os desenvolvedores, no caso, junto com back e front, né? Isso, back e front. E mobile, né? Isso. Legal. E quanto tempo faz que a gente tá nessa mudança agora? Vai fazer o quê? A gente vai entrar no terceiro mês. Terceiro mês. O primeiro mês a gente chama que é o mês de onboard, onde a gente começa a escutar, a envolver as pessoas para que elas se sintam parte dessa transformação. Eu acredito sim que não existe muito uma receita, né? A gente precisa escutar e trazer todas essas evidências e as soluções propostas por eles. E a gente só vai organizando essas propostas e readequando, conversando com... A gente acaba montando sempre um comitê, e aqui a gente foi bem recepcionado, onde o comitê realmente se dedica a fazer essa parte dessa transformação. E a gente vai conversando com eles, de acordo com essas propostas que foram trazidas, a gente faz alguns ajustes e aí vai implementando aos poucos. A gente implementou o time, então o time foi a primeira grande mudança que teve. A gente não deu nenhum padrão para o time, então eles simplesmente se adequaram e começaram a trabalhar nesse formato. A segunda etapa foi fazer com que se entendesse quem que era responsável pelo que dentro do time, então que
atribuições tem um designer, que atribuições tem um PM, quem que define férias. Então isso a gente acabou fazendo através de algumas práticas de Manage 3.0 para que os times conhecessem a sua função e a função do seu colega, para que não ficasse aquela dúvida, isso não é responsabilidade minha. Não, é responsabilidade sim, porque já está definido e vocês construíram junto. E uma outra coisa que está sendo trabalhada também é a questão de competências. O que acontece? Cada time desse tem um certo tipo de cliente que eles atendem. E cada cliente tem uma necessidade. Consequentemente, o time ele vai ter que ter algumas competências que um outro time não tem. Então, para que isso aconteça de uma forma organizada, a gente também está mapeando que competências aquele time precisa ter para atender aquele conjunto de clientes que está no portfólio deles. Então, isso a gente está fazendo para que a gente consiga entender quem são as melhores pessoas que tem que estar naquele time de acordo com aquelas competências. Então, uma etapa que está sendo concluída também. Legal. Quanto tempo mais tu acha aí para tu largar de skate, assim, para ficar sozinha e andar sozinha a partir de agora? Eu acho que ainda vai uns 3 mesinhos aí, que agora a gente entra, terminando essa parte, a gente entra na fase que é estruturar os projetos da Cheesecake. Então a gente tem hoje um portfólio de clientes sendo atendido, a gente precisa organizar esses portfólios e começar a dar um padrão de atendimento a eles, que é o quê? É eu fazer com que o PM dessa célula trabalhe da mesma forma com o PM dessa outra e dessa outra célula. Sim, então, padronizar, né? Padronizar. A gente fala que é dar um padrão, não é burocratizar. A gente precisa trazer técnicas e ferramentas para que eles trabalhem de uma mesma forma. Até mesmo porque, tipo, a gente sabe, a gente vive numa cidade onde os colaboradores são disputados muito a tapa no mercado. E uma saída de uma pessoa dessa acaba levando todo o conhecimento se não está de uma forma organizada. Então a gente precisa dar esse padrão, fazer com que eles estejam organizados e que o cliente também se sinta confortável de saber o que está acontecendo no seu projeto. Que acho que é o principal ponto do meu trabalho, é esse, a gente deixar isso bem visível para o cliente e visível para o time do que está acontecendo nos projetos. Legal, com certeza. E o que tu acha que vem aí pro futuro em relação a Artscape, assim, o que tu espera da gente nesse sentido? Cara, com esse padrão que a gente está deixando e com esses times estruturados, a forma do crescimento da Cheesecake ela vai ser muito orgânica, então as coisas vão acontecendo, ela só vai, digamos assim, brotando uma florzinha nova dentro da organização da Cheesecake. Então, para ela crescer, ela vai conseguir crescer de uma forma organizada e sustentável, não da forma como estava, que ela só estava inchando. Faz sentido. Acho que é um ponto, um ganho que a Cheesecake vai ter, que ela vai saber o momento que vai ser necessário crescer e ela vai ter já a fórmula para fazer esse crescimento. Com certeza. E do pouquinho que tu já conheceu, assim, da nossa cultura, né, de estar aqui, acho que 3 vezes por semana que tu vem, né? Isso. De estar presente, por exemplo, no Slack, etc. Qual característica, assim, que mais chamou a atenção, assim, da empresa e da cultura? Acho que é o sentimento de apartamento mesmo, o sentimento do cara estar em casa fazendo home Família. office. O cara passa aqui na FAN aqui, o pessoal tá curtindo o violãozinho, agora a gente tem o pessoal jogando videogame aqui na frente. Que é isso, ali atrás. Tem um momento de descompressão bem interessante e no momento de trabalho tem uma característica que eu não tinha pego em nenhuma empresa. Talvez é o ponto assim, mais longe do padrão que eu já tinha visto, que é a concentração no momento que eles estão na sala de máquinas lá, sala de máquinas. A gente chama de sala de máquinas, né? Que é onde ficam as células e os computadores do pessoal trabalhando. Então lá é o momento que eles estão trabalhando, é um momento que não tem muito barulho, então tem o bot a todo momento, se tem algum barulho fora do normal ali que fica avisando pelo Slack. Então esse é um pouquinho do que eu entendi da cultura. O momento de trabalhar tem um espaço para eles trabalharem de forma concentrada e o momento de descompressão existe vários espaços aqui dentro onde eles têm esses momentos. Tem a cozinha, que é bem legal, tem vários produtos disponíveis para fazer sua comida, geralmente uma comida fitness, então eles escolhem um cardápio aqui durante o trimestre, acho que é, né? Durante o trimestre, daí o pessoal escolhe o seu cardápio e vai curtindo o trabalho. Então é um trabalho que
que é uma curtição. Uhum. Tem uma coisa que eu gosto de falar muito no processo seletivo assim, para os candidatos, que aqui na Cheesecake a liberdade e a flexibilidade ela vem com muita responsabilidade, né? Então isso é algo que faz parte da gente, e pessoas que venham a somar no time tem que ter essa visão também, né? De que, beleza, tem liberdade, a gente tem videogame, a gente tem bebidas, a gente tem cultura flexível, horário flexível, mas na hora de entregar, que nem o Pascoal falou, na hora de sentar lá e fazer acontecer, a gente espera resultado, né? Então eu acho que isso é bem importante. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito também, não só no ambiente corporativo, mas nas escolas também. Eu saber que eu tenho direitos e tenho deveres também. Exato. Então é uma troca justa. No momento que eu tenho um direito, eu tenho um dever para fazer. Exatamente. E isso eu vejo que nas escolas está se perdendo isso. E aí acaba que reflete nos ambientes corporativos. Porque depois a galera vem pro mercado de trabalho, se depara com isso e não sabe entregar, né? Exato. Quando vem muita liberdade. É bem isso. Legal. Normalmente o pessoal fica bem caladinho, eles não estão perguntando nada. Mas o Pascoal tá super disponível, né? Pra qualquer dúvida aí que o pessoal tenha. Sigam ele no Instagram. Como é que é o Instagram no teu Instagram aí da Plátanos, @Plátanos Gestão de Projetos. @Plátanos Gestão de Projetos. Então se alguém quiser seguir e tirar alguma dúvida aí com ele em relação a isso também. E provavelmente vai aparecer de novo aí nesses próximos 3 meses, né? De repente a gente faz uma live lá na finaleira pra se despedir e falar como é que foi, né? Esse processo todo. O que tu acha? Pode ser. Legal. Então tá. Acho que é isso. Tem alguma coisa que tu queira acrescentar? Não? No princípio, se vocês estão acompanhando a Cheesecake para saber se é um ambiente legal, é um ambiente legal, eles têm práticas interessantes, e acho que se eu estivesse buscando alguma empresa descolada em Florianópolis, tipo, das que eu conheço, talvez seja uma das principais. Que bom, legal. Inclusive a gente tá com uma vaga de PM, né, Pascoal? Mais 2, na verdade. A gente tá buscando mais 2 Project Manager pra somar os times aí que o Pascoal tá ajudando a construir até final desse ano e início do ano que vem. Então entrou uma perguntinha aqui, ó. A CKL sempre teve uma visão muito horizontal. Essa nova organização entre células tem risco de perder essa identidade? Legal, né, essa pergunta? Nenhum risco. A horizontalidade dela segue mantida. A única coisa é que o senso de ownership das coisas e dos projetos acaba ficando nos times. Porém, a gestão da empresa ela não está passando pela célula, ela segue sendo feita pelas pétalas, que são os VPs que se tinha e que segue tendo. Das áreas, né? A única coisa é que ficou de uma forma mais visível o que é responsabilidade da área de DHO, o que é responsabilidade da área de projetos, o que é responsabilidade da área de técnica, porque isso não tinha muito bem claro. Um exemplo, com quem que eu peço para fazer home office? Tipo, não é o caso assim, eu tenho que pedir bênção para fazer um home office, mas eu tenho que informar, porque às vezes eu tenho uma atividade que o PM está organizando com o cliente, e se alguma dessas pessoas que faz parte desse projeto resolve fazer um home office sem avisar, pode interferir numa agenda toda que um PM acabou fazendo, e isso acaba impactando diretamente no principal stakeholder do projeto, que é o cliente. E com essa proposta de trabalhar em célula, aí eles conseguem enxergar, agora a partir de agora, então eu vou ter que alinhar com a minha equipe que eu vou fazer um home office. Então, no sentido de horizontalidade, acaba que não tem prejuízo. Talvez eu acho que o único ponto de atenção que eu coloco sempre quando eu faço esse trabalho é que nessas células a gente vai ter times trabalhando, por exemplo, competências nesses times trabalhando de formas separadas. E isso, se não é feito um trabalho de uma forma horizontal entre esses times, que é trabalhar as competências dos times, beleza, vamos fazer encontros dos front-ends que tem em todas as células para que eles trabalhem da mesma forma, ou para que eles trabalhem com tecnologias semelhantes, para que não fique nenhum time destoando dos demais e acabe não virando aqueles silos lá que acaba prejudicando. Então, acho que hoje não é um problema. E não era o objetivo, né, desde o início, assim. Então, o Pascoal tinha isso bem claro, né, desde o início, que a gente era bem importante pra gente manter essa horizontalidade. Legal. Obrigada pela pergunta. Acho que não sei como é que é o nome, DS Spindola. Valeu, pessoal. Opa.
Então tá, acho que é isso. Obrigada, Pascoal, por ter participado aí. Valeu. E a gente combina então, quando finalizar um projeto, né, da gente fazer explicando os resultados. Tá bom? Tá bom, valeu. Tá. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada, boa Tchau. semana. Finaliza aqui.